Vamos lá. Primeiro passo, né? Aquele mesmo esquema de frequência, beleza? Deixa aí no chat a sua frequência, coloca só o número e o nome. Pode soltar aí, tá? Pronto. Pronto, não precisa de ordem, só de qualquer jeito. Pronto. Então, pessoal, vamos lá. Enquanto vocês colocam aí o número de vocês, a chamada, o que a gente vai ter hoje, tá? A gente vai dividir em duas partes. Porque a gente começou um novo capítulo, a gente tinha uma atividade de interpretação de texto, mas a gente vai começar a gramática do capítulo. Então, a gente vai tentar fazer as duas coisas agora, tá? Então, vamos lá. Primeiro, a gente vai só corrigir aquela interpretação de texto da aula passada, que no caso foi só uma página, né, que foi a página 29, e depois a gente vai passar a seguinte para a gente começar a gramática, tá? Que no caso a gramática do capítulo são as condicionais do inglês, tá? Então, para adiantar, você já pode pegar seu livro aí na página 29. Página 29 para a gente só corrigir. Pronto. O texto que foi passado para casa falava sobre a desigualdade social no Brasil. Caso a primeira pergunta dizia o seguinte: no tópico 19 anos, com quem o autor compara uma pessoa que ganha o salário mínimo? E aí, qual foi a resposta de vocês? Vocês vão colocando e logo em seguida eu coloco a correção. Então, com quem é? Com que grupo de pessoas é que o autor compara? Com burguês, João, também. Com certeza. Mas esses burgueses no texto, eles correspondem ao quê? Pronto. Isso, mas tem especificamente, vou até deixar aqui no chat, tá? Para você corrigir. É 1% mais rico da população. Né? Porque no texto, se você vir em casa, tem a informação de que o 0,1% mais rico da população ganha em um mês o que os mais pobres, né, que ganham salário mínimo, demorariam 19 anos para ganhar. Então, assim, 19 anos de salário mínimo equivale a um mês do salário das pessoas que ocupam o 0,1% mais rico do país. Então, esse primeiro dado aí está só para mostrar o nível da desigualdade mesmo, né? Para deixar aqui no chat. A resposta você pode deixar assim, a resposta toda, tá? Com o 0,1% mais rico da população, para ficar completo, né? Então tá aí a resposta da 1. O autor compara o 0,1% mais rico da população com esses que ganham salário mínimo, né? Então vamos lá. A 2 diz o seguinte: quanto tempo um brasileiro tem de trabalhar para alcançar o patamar dos mais ricos? E onde que está essa informação no texto? Boa, Ítalo. 19 years, ou seja, 19 anos. E qual o tópico que tá? Você nem precisa, até porque tem um tópico com o nome de 19 anos. Pronto, você pode deixar assim, tá? Se você quiser colocar quarto em termos numéricos, você pode colocar assim, tá? Fourth, que é quarto em inglês. Você que escolhe, tá? Mas é isso aí, 19 anos, e tá no tópico quarto, que é o tópico, né, dos 19 anos. É isso aí. A3, quarto parágrafo. Tá. Pronto, então quarto parágrafo. Tá pedindo o tópico, que no caso o tópico mesmo é o tópico dos 19 anos, que é o tópico número 2, na verdade. É o parágrafo quarto, mas o tópico é o número 2, que é o tópico dos 19 anos. Pronto. A 3 pergunta o seguinte: quantas pessoas ficaram fora da linha de pobreza nos últimos 15 anos passados? Qual era a taxa de crescimento entre os ricos nessa época? Então, beleza, a gente vai só analisar quantas pessoas foram tiradas da pobreza. E aí no texto, onde é que a gente acha isso? Qual é a resposta? Exatamente. 28 million. Então, até deixar a resposta completa. Million of people. Então, você pode colocar assim, né? 28 million of people. Aí eu tinha outra parte da questão, diz assim, qual era a taxa de crescimento entre os mais ricos na mesma época? Então você tem um trecho. Pronto, pode ser assim também, João, não tem nenhum problema não, tá? Eu estou deixando aqui mais ou menos do jeito que está no texto, para ficar mais organizado. Aí pronto, aí você só vai precisar agora copiar a taxa, 10%. 10% para
61% do crescimento econômico. Se você quiser deixar só 10%, tá certo também, tá? Então você vai lá e deixa. 10%. Assim. Pronto, desse jeito, Ito, tá? Certíssimo. Quarto diz o seguinte. Quanto tempo levará para que as mulheres alcancem a igualdade salarial? Então, ela dá um número aproximado aí no texto. Onde é que é? É aproximadamente 28. Vamos colocar 28. Que aproximadamente você pode colocar assim. At about, tá? Esse about, ele dá uma ideia de aproximado. Então, tudo que você quer dizer assim, por estimativa de aproximação, você pode colocar esse at about, que dá uma ideia de mais ou menos, né? Aproximadamente, aí você coloca o número, né? Então, tudo que tem at about é aproximadamente. Mas isso aí, certíssimo. A 5 diz o seguinte. O autor, né, afirma algo sobre os negros no futuro. E aí, o que é que o autor afirma? Tá deixando no chat que eu passo só corrigindo. Pronto, eu coloquei aqui a informação que tirei direto do texto, né? Que as pessoas negras, né, ganharão o mesmo que os brancos lá no ano 2089. Pode ser, você pode deixar assim, tá? It takes 70 years. Pronto, pode ser que isso levará 70 anos. Pode ser também a opção, tá? Pronto, perfeito. É isso aí, pessoal. Então, antes de passar para a próxima, eu queria só fazer um comentário das atividades que eu recebi, tá? Porque eu fechei hoje, né, o prazo da tanto a atividade do fórum, aquelas postagens no fórum, como também aquela de você criar seu próprio videogame. Assim, no geral, eu queria só falar que assim, eu gostei da criatividade de vocês. Eu até deixei alguns comentários, pelo menos a maioria dos que me entregaram, eu até fiz uns comentários, né? Caso vocês estão de parabéns, pelo menos no quesito criatividade, caso eu gostei bastante das respostas de vocês, né, dos games que vocês criaram. E bom que deu para descobrir algumas coisinhas sobre algumas pessoas. Para descobrir que o Ítalo quer ser médico. Pronto, isso é uma boa também. Mas é isso aí, vocês estão de parabéns, tá? Pela atividade. Então, a próxima página é a página 30, tá? Não tá. Mas tu fez, né, João? Ou tu não conseguiu foi postar? Porque depende. Porque, assim, para quem não tá conseguindo postar, você pode mandar pro meu WhatsApp, tá? Alguém me chamou, eu acho que foi a Letícia, que ela também não estava conseguindo postar, e ela perguntou se podia mandar pro meu número. Pode ser, tá? Tá lá no grupo de vocês, vocês procuram. É só você dizer que você tá mandando por lá, porque não tá conseguindo. Que eu recebo de qualquer jeito, tá bom? Pronto. Aqui essa atividade era um pouco pessoal, tá? Eu queria só deixar ela, vou só explicar ela, porque eu vou deixar ela para casa. Para que a gente não perca tempo para explicar a gramática. Pô, tudo bem, Letícia. Se for problema mesmo com o Google Sala de Aula, pode mandar todas, tá? Então, bem, na página 30 diz o seguinte, você tem uma caixinha, né, que se chama Listening and Pronunciation, e você tem aqui vários problemas sociais. A gente tem o primeiro, que é unemployment, que se você quiser já ir traduzindo, né, unemployment, que é o primeiro, significa desemprego, né, unemployment, quer dizer, desemprego. A gente tem o próximo problema, né, que chama violence, que já está meio que claro, né, quer dizer, violência. A gente tem hunger, né, hunger quer dizer fome. Algumas pessoas traduzem como miséria, mas na verdade a melhor tradução é fome, tá? Hunger, que é igual a fome. Você tem poverty, que quer dizer pobreza. E você tem prejudice. Prejudice é exatamente preconceito, né? Ele de qualquer forma, né? Prejudice é preconceito. Bully, não precisa nem dizer, né? Todo mundo sabe que vem de bullying. Narcotics traffic, que no caso é tráfico de drogas. E o último problema é illiteracy, que no caso em português significa analfabetismo, tá? Então a pergunta é simplesmente isso, né? Mencione os problemas sociais da sua comunidade. Então é algo que você nem precisa compartilhar aqui para todo mundo. Quais são os problemas sociais da sua comunidade? Será unemployment, violence, hunger? Você vai simplesmente selecionar e você vai deixar aí, tá? Isso vai ficar para casa, você não precisa fazer agora. Eu estou só explicando mais ou menos como é que você vai fazer. E no caso da página seguinte, que também vai ficar para casa,
que é o da página 31, exercício número 1, que se diz assim, fale sobre as formas de violência que você já sofreu. Dá para ver que é bem pessoal, também eu não ia querer que vocês, não precisaria compartilhar no chat para todo mundo, tá? É uma resposta pessoal sua, né? Fale sobre as formas de violência que você já sofreu. E essas formas de violência, elas estão selecionadas na página anterior. Você tem ali prejudice, preconceito, social prejudice, que é preconceito social, racism, né, racismo, religious prejudice, né, que é preconceito religioso. A gente tem esse xenofobia, que em inglês pronuncia xenofobia, tá? Embora comece com X, mas a pronúncia é como se fosse um Z, tá? Xenofobia, que quer dizer xenofobia, tipo de violência, né? Violence. Você tem murder, que quer dizer assassinato, rape, que quer dizer estupro, kidnapping, que quer dizer sequestro, e theft, que quer dizer roubo. Então você vai selecionar quais desses tipos de violência você já pelo menos presenciou. Não precisa necessariamente ter acontecido com você, tá? É pessoal, não precisa compartilhar aqui. Mas é isso aí, só para explicar mesmo, para que a gente já comece a parte de gramática, tá? Então vamos lá, eu vou apresentar uma tela para vocês e já sabem como funciona, né? Então, é sobre a atividade que eu acabei de explicar. Alguma dúvida? Alguma observação? Você pode deixar aí, tá? Não, beleza. Pois vamos lá. Eu vou tirar aqui a minha imagem porque eu vou aumentar a tela, então vai ficar um pouquinho ruim. Vou deixar pelo menos o som ligado. Pronto, né? Então o que a gente vai ver? Qual é a gramática que a gente tem para o capítulo? A gente tem um assunto gramatical que nós chamamos de condicionais, né? Em termos de gramática, requer muita atenção, porque do nono ano, eu até assim, olhando por cima, vai ser talvez o conteúdo mais chatinho, tá? Ele não é, eu não sei dizer se ele é o mais difícil, mas ele é o mais cheio de regrinha, tá? E lembrando, como sempre, eu vou deixar o slide para vocês. Então, beleza, vamos começar por definições, né? Já que a gente vai estudar o que são orações condicionais, a gente precisa definir, né? O que é uma condicional? Eu deixei uma definição bem simples, que é o seguinte: a condicional é uma oração inserida dentro de um período composto que expressa a ideia de condição. Por exemplo, eu vou até deixar aqui um exemplo, vou até usar uma caneta para marcar, que a gente tem uma oração, quer dizer, um período, desculpa, um período. Lembrando que para a gente falar de orações condicionais, a gente precisa estar falando de um período composto. É só você lembrar lá das aulas de português, né? Que período composto são aqueles períodos formados por pelo menos duas orações. E você vai lembrando aí que a oração, ela gira em torno de um verbo. Então, se eu tenho duas orações, eu tenho dois verbos principais, né? Um verbo para cada oração. Alguém ligou o microfone? Foi a Lívia. Queria fazer alguma pergunta, Lívia? Ah, tá, sem problema. Então, eu deixei aqui em português, primeiro vamos analisar a frase em português e depois a gente passa para o inglês. Eu deixei aqui também na tradução. A seguinte frase que eu escolhi para a gente tentar entender o que são orações condicionais foi a seguinte: se você respondê-la, ela ficará feliz. Nós temos aqui duas orações, né? Tanto que a gente pode achar aqui um verbo, respondê-la, e o outro verbo que é ficará, né? São os verbos principais. Eu vou até tirar os outros riscos para não atrapalhar. Aí eu passo de novo. Pronto, para deixar só o risco da caneta. Pronto, a gente tem um verbo aqui, e a gente tem o próximo. Pronto, isso nos faz entender que nós temos duas orações diferentes. O que a gente precisa fazer? Qual é o primeiro passo? A gente precisa classificar as orações. E dentro do conteúdo, nós temos dois tipos de classificação diferentes. Nós temos um tipo de oração que nós vamos chamar de oração condicional, e nós temos um outro tipo de oração que nós vamos chamar de oração principal. Então, primeiro, a gente vai primeiro classificando para depois explicar melhor onde é que isso vai chegar. Pronto, nesse período, eu tenho duas orações. A primeira é, se você respondê-la, é a primeira. E a segunda é, ela ficará feliz. Nessas duas orações, qual delas você acha que expressa uma condição? Você pode até deixar no chat. A primeira ou a segunda? Qual delas está falando de uma condição? Vamos lá. O que vocês acham? Se você respondê-la, ela ficará feliz. Nós temos aí uma oração que expressa a condição e a outra não.
Pronto, a Laura acho que é a segunda. Pronto. Pois vamos lá. Vamos corrigir, né? Ô, Laura, não vai ser, por quê? Aqui vai ter o primeiro macete, né? Quando a gente está falando de condicionais, a gente tem duas orações. A que expressa a condição é a que tem o se. Tá vendo esse se aqui do começo? Ele vai indicar que a frase é uma condição. Porque quando eu falo assim, se você respondê-la, eu tô já inicialmente já estou colocando a condição. É a condição de que se você respondê-la, ela ficará feliz. Então a segunda oração é como se fosse o resultado da condição da primeira. Então a condição está aqui. Se você respondê-la, e o resultado da condição está aqui. Ela ficará feliz. Então a segunda oração é o resultado da condição, que é a primeira. Entendeu, Laura? Inclusive, até coloquei aqui embaixo, né? A oração condicional é aquela em que a partícula if, né, está inserida. É necessário identificar a oração condicional para que depois possamos classificá-las como primeira, segunda e terceira. Esse if, pessoal, que eu coloquei aqui, a partícula if, a gente traduz em português como se. Então, pronto, esse é o primeiro macete, né? Você tem duas orações. A oração que tiver o if vai ser a oração condicional. E a outra oração vai ser a oração principal. Então, pronto, a gente precisa só inicialmente classificá-las assim. Vamos lá, deixa eu passar para a próxima. Pronto. Não, primeiro, deixa eu perguntar. Aqui, alguém tem mais alguma dúvida sobre como a gente classifica a oração condicional e a oração principal? Que é bom que vocês falem para que a gente vá aos pouquinhos, tá? Porque uma lâmina do slide depende do bom entendimento da outra. Então, se vocês tiverem uma dúvida, vai deixando aí, para não passar por cima. Então, pronto, tudo certo? Posso continuar? Pronto, vamos lá. Pronto. Um tópico importante, né? A ordem das orações no período não influencia a classificação em oração principal ou condicional. Então, assim, a posição da oração condicional, ela não depende da ordem. É tanto que nesse exemplo, né, eu coloquei assim, I will travel next month. Aí, vírgula, if I have money. Traduzindo para o português, eu viajarei próximo mês se eu tiver dinheiro. Nesse caso, eu estou invertendo. A oração que tem o if, eu estou colocando em segundo lugar. Eu estou começando com a outra oração. Embora eu tenha trocado a ordem, isso não impede a classificação. Porque a oração que tem o if vai ser sempre a oração condicional. Independente se ela for a primeira oração do período ou se ela for a segunda. Então, a ordem não importa, a ordem não interfere. Então, a gente pode chegar à seguinte conclusão, né? A oração principal é aquela oração que expressa uma possibilidade ou resultado. E a oração condicional expressa, né, é a condição para que essa possibilidade ou esse resultado aconteça. Por exemplo, eu tenho aqui no exemplo de cima, né, vamos voltar, eu tenho a oração condicional, que é essa que tem o if, que significa o seguinte, se eu tiver dinheiro. Se você interpretar bem, você sabe que essa primeira ação, que é viajar próximo mês, só será possível se a condição se realizar. Ou seja, é impossível eu viajar para o próximo mês se eu não tiver dinheiro. Por isso que nós chamamos a oração que tem o if de condicional, e a outra oração nós também podemos chamar de possibilidade. Então, a oração principal expressa uma possibilidade e a oração condicional uma condição. Até aí, tudo claro? Tá todo mundo entendendo? Alguma dúvida? Posso continuar? Pronto. Pronto, Lisa, tudo bem, tá? Qual parte especificamente que você quer que eu repita? Do começo ou alguma parte específica que você não entendeu? Pronto, essa daqui, tá? Vou até apagar os meus riscos aqui. Pronto, mas se eu fazer uma pergunta, Lisa, você entendeu o que é uma oração condicional e o que é uma oração principal? Você entendeu a diferença? Vamos lá, a oração... Sim, pronto, isso aí. Eu quero dizer o seguinte, Lisa, que num período, a ordem das orações não importa. Vou até voltar o slide. Nesse primeiro período,
nós temos aqui, vou apagar de novo para não atrapalhar. Nesse primeiro exemplo que eu coloquei, do primeiro slide, eu coloquei primeiro a oração condicional, que a gente já sabe que a oração condicional é a oração que tem o if, e a segunda oração foi a oração principal. O que eu quis dizer foi o seguinte, que essas orações elas podem vir pelo contrário. Em primeiro lugar, pode ser que apareça a oração principal e, em segundo lugar, a oração condicional. O meu ponto é o seguinte, não importa a ordem das orações. A classificação entre condicional e oração principal, ela não depende da ordem, ela depende dos elementos dentro da frase. Por exemplo, a oração condicional vai ser sempre a que tem o if. Independente se essa oração que tem o if for a primeira ou for a última. Entendeu? A ordem ela não vai interferir na classificação. Pode estar de um jeito, pode estar invertido, mas a classificação vai ser sempre a mesma. A oração que tem o if vai ser a oração condicional. E a outra oração vai ser a oração principal. Pronto. Até aí, Lisa, tudo bem? Pronto. Aí outra parte que eu coloquei foi o seguinte, Lisa, foi só a conclusão, tá? Então, com isso, a gente pode chegar à conclusão que a oração principal, ela sempre vai expressar um resultado ou uma possibilidade. Inclusive, a gente pode até voltar para o exemplo, né? A frase diz o seguinte, eu viajarei próximo mês se eu tiver dinheiro. Nós sabemos que eu viajarei próximo mês é a oração principal. Essa oração está expressando uma possibilidade ou um resultado. Eu viajarei próximo mês se eu tiver dinheiro. É como se essa oração ela fosse o resultado da outra condicional. Ou seja, ela só pode se realizar se a condicional se realizar. Ou seja, enquanto eu não tiver dinheiro, eu não vou conseguir viajar próximo mês. Então é assim que funciona. Até a Elisa, tudo bem? Pronto. Eu entendo, é um pouquinho confuso mesmo, tá? No começo a gente saber diferenciar, tá? Mas em termos de conceitos, é isso, tá? Nós temos a oração principal, que vai expressar uma possibilidade ou um resultado, e nós temos a oração condicional, que vai expressar, que vai dizer a condição para que o resultado aconteça, né? Então vamos lá. E aqui eu até separei depois, né? Separei embaixo, utilizando as siglas. A partir de agora, a gente vai chamar a oração principal de OP, tá? Oração principal. E a oração condicional, a gente vai chamar de OC, tá? E aqui eu só fiz só a separação. A oração principal do período que eu coloquei acima é essa. I will travel next month, né? Porque a oração principal é aquela que expressa um resultado. E a oração condicional vai ser essa. If I have money. Se eu tiver dinheiro. Essa é a condicional porque ela está expressando uma condição. Então vamos lá. Vamos passar, né? Pronto. Esses são os conceitos básicos que a gente precisa saber. Oração principal e oração condicional. Para que a gente possa entrar nas classificações das orações condicionais. Eu vou logo adiantando, né? Existem 3 classificações mais usadas. Inclusive, nós chamamos de primeira condicional, segunda condicional e terceira condicional. Há também uma espécie de condicional zero, que algumas pessoas criaram depois, tá? Mas eu vou explicar isso futuramente. Inicialmente, a gente vai só aprender o que é a oração condicional número 1, a número 2 e a número 3. Então, vamos lá, né? Primeira condicional. O que é que faz uma primeira condicional ser classificada como tal? É todo aquele período em que a oração principal, que eu vou chamar de OP, ela está no futuro simples. E como é que eu sei que uma frase está no futuro simples? É só aquele macete do will. A gente aprendeu, acho que lá no 8º ano, vocês já estudaram, que a partícula will indica que o verbo está no futuro. Por exemplo, né, eu tenho, por exemplo, uma frase simples, vou até deixar aqui no chat para você. I play soccer. Uma frase simples, está no presente. Se eu colocar o will antes do verbo, vai ficar assim. I will play soccer. E esse will está indicando que o verbo está no futuro. Então a frase que estava no presente, que era eu jogo futebol, agora passou para eu jogarei futebol. Então isso é o futuro, tá? É quando a gente coloca esse will para indicar que o verbo está no futuro. Vocês lembraram do futuro simples? Vocês lembram dele? Então pronto, vamos lá. A primeira, repetindo, tá? A primeira condicional é aquela em que a oração principal ela está no futuro simples. E a oração condicional, que eu vou chamar de OC,
está no presente simples. Por exemplo, eu coloquei aqui uma frase, né? If we win the lottery, we will get very rich. Então aqui nós temos duas orações, né? A gente pode até separar as orações. Essa vai ser a primeira oração, que é a oração que tem with, e essa outra vai ser a segunda oração. Inclusive, para identificar as orações, a gente pode se basear pela vírgula. Inclusive, é uma dica boa. A vírgula, ela está indicando a separação das orações. Então, aqui, a primeira nós já sabemos que vamos classificá-la de oração condicional, porque ela tem o if. E a segunda, consequentemente, é a oração principal. Pronto, nós vamos perceber que a oração condicional, que é essa primeira, ela está no presente. Ela está no presente simples. E a oração principal, que é o resultado da condição, ela está no futuro simples, né, que é marcado pelo will. Inclusive, o exemplo que eu dei nos slides anteriores foi justamente uma frase na primeira condicional, porque nós tínhamos ali o período composto e uma oração estava no presente e a outra oração estava no futuro. Então, em resumo, é isso. A primeira condicional é aquele período em que a oração principal está no futuro e a oração condicional está no presente. Pronto, pessoal, até aqui, alguma dúvida? Como eu falei, vão deixando no chat as dúvidas, porque o que eu vou explicar para frente vai depender do que vocês entenderam desse slide. Então, se tiver alguma dúvida, deixa no chat, não esquece, deixa no chat alguma coisa que você não entendeu, alguma coisa que você quer que eu repita. E aí? Pronto, Sara. Toda ou alguma parte específica? Caso o slide todo, né, Sara? Pronto, deixa eu apagar aqui as linhas vermelhas. Pronto, vamos lá. Então, eu vou fazer a mesma pergunta, Sara, que eu fiz para a Lisa. Mas, assim, você entendeu o que é uma oração condicional e o que é uma oração principal nesse contexto? Só me deixa saber se ficou claro. Pronto, isso ficou claro. Pronto, ótimo. Então, pronto. É o seguinte, quando a gente está falando de orações condicionais, a gente tem várias classificações, né? Elas podem ser classificadas como primeira condicional, segunda e terceira. A 2 e a 3 a gente explica outro dia, vai ficar muito complicado. Eu estou explicando aqui como funciona a condicional número 1. Então, funciona da seguinte forma, nós vamos ter uma oração, vamos aqui direto para o exemplo, né? Eu vou até circular de vermelho. Essa é a oração, o período que eu estou te dando. Como é que eu sei que esse período está na primeira condicional? Primeiro, se ele é condicional, é porque ele tem duas orações. A gente tem uma oração condicional, que é essa primeira, e a gente tem uma oração principal, que é essa segunda. Pronto. E como é que eu sei que ele está na primeira? Toda vez que a oração condicional estiver no presente e a oração principal estiver no futuro, essa é uma condicional número 1. Nós classificamos como primeira condicional. É simplesmente isso. É a frase, né, o período em que a oração condicional está no presente e a oração principal está no futuro. Que no caso é o que nós temos aqui. If we win the lottery, que em português quer dizer se nós ganharmos na loteria, é a segunda oração. We will get very rich. Ou seja, se nós ganharmos na loteria, nós seremos muito ricos. A primeira oração condicional está no presente, né? Se eu ganhar, isso é presente. Mas o resultado está no futuro, né? Eu serei muito rico. Então, entendeu? O condicional está no presente, o resultado está no futuro. E aí, Sara, ficou mais claro? Entendi. Ótimo, Sara. Alguém mais tem alguma dúvida, além da Sara? Tudo certo para os demais? Pronto, espero que sim, né? Pronto, isso aí. Vamos lá, deixa eu apagar aqui. Pronto, vamos lá. Mais um ponto sobre a primeira condicional, né? Esse também é importante, né? O modo das orações, seja ela na afirmativa, seja na negativa, ou seja na interrogativa, também não influencia na classificação. Ou seja, independente se a frase estiver na afirmativa ou na negativa, o que vai determinar a classificação das orações condicionais vai ser sempre
o tempo verbal que elas estão inseridas. Então, independente do modo dela, se a oração condicional estiver no presente e a oração principal estiver no futuro, ela vai ser primeira condicional, independente se for negativa, interrogativa ou afirmativa. No caso aqui eu só coloquei um exemplo, né, para ficar mais claro. Coloquei o seguinte: If I don't win the lottery, I won't get very rich. Que em português significa o seguinte: se eu não ganhar na loteria, eu não serei muito rico. Tá na negativa. Eu tô negando, né? Se eu não ganhar na loteria, eu não serei muito rico. Embora a gente esteja a frase na negativa, mas a classificação, se você parar para pensar, a oração condicional, que é essa primeira, ela continua no presente, né? Lembrando que o don't, que eu vou até circular aqui, o don't é o verbo auxiliar do presente. Eu sei que vocês lembram disso. É o verbo auxiliar do presente. E do outro lado a gente tem o want, que é a forma negativa do will, né? Então, assim, eu tenho aqui a forma negativa, mas os tempos verbais são os mesmos. A oração número 1, condicional, continua no presente, e a oração número 2 continua no futuro. Independente disso, ela continua sendo classificada como condicional número 1, ou primeira condicional. Então, vamos lá, vamos para a próxima, né? E se por acaso essas orações estiverem na interrogativa? Vai ser o mesmo processo, né? O fato de estar na interrogativa não vai mudar a classificação. No caso aqui eu coloquei a seguinte frase: If I win the lottery, will I get very rich? É uma pergunta, né? Se eu ganhar na loteria, eu serei muito rico? Pronto, aqui já é uma pergunta. Eu inseri uma pergunta dentro da oração principal. Isso aqui também não vai alterar na classificação. Se essa pergunta continuar no futuro, né? For a oração principal e continuar no futuro, e a oração condicional continuar no presente, também continuaremos chamando esse período de primeira condicional. Pronto, pessoal, até aí, sobre essa questão da forma negativa e interrogativa não alterar a classificação. Ficou claro? Alguém quer que eu repita alguma parte específica? Alguma parte não ficou clara? Vai deixando aí no chat. Lembrando que o slide ele vai estar no Google Sala de Aula. Então, se você quiser dar uma olhada, né, para rever pelo menos essas explicações. Vamos lá. Alguma dúvida? Não, né, Ítalo? Não, Sara. Então, é isso aí. Lembrando, se ninguém tem dúvida, eu vou passar, eu vou dar continuidade, tá? Então, deixa eu apagar aqui. Ah, sim, e tem uma observação aqui embaixo que eu coloquei, né? Que somente a oração principal fica na interrogativa, né? Então, se você quiser passar para a interrogativa, você não vai colocar todas, você só coloca a oração principal, né? Então, vamos lá. E aqui eu coloquei só uma atividade rápida para que a gente pratique aqui, tá? Nesses 5 minutos que estão faltando. Diz o seguinte, eu coloquei uma frase que ela tá, né, na primeira condicional, que é o seguinte: If she sees you, she will recognize you. Que em português a gente pode traduzir como: se ela ver você, ela o reconhecerá. Então, a primeira pergunta, dessas orações, qual é a oração que eu posso chamar de OP? Ou seja, qual é a oração principal? Você pode deixar no chat. Qual é a oração principal? E qual é a oração condicional? Pronto, essa aí. Calma, vamos por passo, tá? Qual é a oração principal? Responda só essa, tá? Qual é a oração principal? Pronto, colocou assim, né? Se ela ver você. Deixa eu ver a Maria Lúcia. A segunda. Pessoal, Maria Lúcia tá certa, tá? O Ítalo, lembra daquilo que eu falei. A gente tem um período que se divide em dois, tá? Um período, quer dizer, uma oração vai ser chamada de oração condicional e a outra vai ser a principal. A condicional é a que tem o se, né? Que é esse if, que em português a gente traduz como se. Se automaticamente eu sei que essa primeira oração ela é a condicional, automaticamente a segunda é que vai ser a principal. Entendeu? Se tem o se, a gente classifica como oração condicional. Então a outra automaticamente vai ser a oração principal. Então, beleza. Então foi o que a Maria Lúcia colocou. Certíssimo. Vou até apagar aqui os riscos, né? Pronto. A oração principal, até vou circular aqui.
vai ser essa daqui. Essa vai ser a oração principal. E, consequentemente, aqui tem um if, vai ser a oração condicional. E aí? Vamos lá, vamos passar para a forma negativa. Como é que a gente colocaria essa mesma frase na forma negativa? No caso, a gente vai ter que usar dois princípios básicos do presente simples e do futuro simples. Então, vamos lá. Vocês vão fazendo no chat e eu vou corrigindo, tá bom? Eu vou ajudando vocês. Vamos lá, vai deixando no chat. Pronto, vamos lá. E aí, como ficou a forma negativa que vocês fizeram? No caso, a gente está usando aqueles tempos verbais que a gente foi aprendendo ao longo dos anos, né? Que no caso é o presente simples e o futuro simples. No caso, a primeira frase, que é que tem um if, vai ficar assim. Vou deixar no chat para vocês. Pronto, a primeira oração, que é a oração condicional, na forma negativa, ela vai ficar assim. É só você lembrar lá do presente simples, né? O verbo auxiliar do presente simples é o does, né? Na terceira pessoa. Então, ela, se ela não ver você, né? If she doesn't see you. Aí a próxima oração, que aqui tem o will na negativa, vai ficar assim. Vou deixar também para vocês. Pronto. Você só precisa colocar o nosso depois. Pronto, eu só quero que vocês me confirmem uma coisa. É porque é o seguinte, para a gente estudar as condicionais, a gente vai ter meio que relembrar, meio que misturar alguns tempos verbais que a gente já estudou. Ou seja, o presente simples, ele está voltando aqui. Futuro simples, que já foi estudado em anos anteriores, ele está voltando. Mais para frente, a gente vai ter que estudar o passado perfeito, que vai voltar também, o passado simples. Quero saber se vocês lembram, assim, de cabeça, vocês lembram o que é o presente simples, o que é o futuro simples? Só me confirma, tá? Porque se vocês não estiverem lembrando, eu posso na próxima aula trazer uma revisão sobre os tempos verbais, para facilitar. Então, e aí? Pronto, Ítalo, boa, tá? Pronto, é uma boa, tá? Porque assim, cada uma das condicionais que nós formos estudando, a gente vai ter que refazer, relembrar alguns tempos verbais. Então, beleza, eu posso trazer na próxima aula, eu vou trazer uma revisão, pelo menos uma revisão básica sobre presente simples e futuro simples, tá? Mas em termos, assim, práticos, né? As condicionais, elas não necessariamente se baseiam no tempo verbal. Elas se baseiam no conceito de que a oração condicional expressa uma condição e a oração principal é o resultado da condição. Nesse ponto, né, que é o básico, é a base das condicionais. Ficou alguma dúvida? Não, né? Pronto, Ítalo. Tudo bem, Ítalo. A gente vai vendo tudo de novo, tá? Mas é importante, tá? É bom vocês perguntarem e para eu saber como é que vocês estão e eu posso ajudar vocês. Deixa eu ver aqui a hora. O pessoal já deu a hora, deixa eu interromper aqui a apresentação. Zero dúvidas. Tudo bem, João? Parabéns, João. Vamos lá, né? Pessoal, até mais, tá? Próxima aula eu vou trazer a. Tchau.